Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Zeli Leal da Liga dos Betas e eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais um quadro de perguntas e respostas do blog da Liga. Então, o termo que eu vou trazer hoje para vocês é um termo que vocês fanfiqueiros já devem estar muito acostumados a ver por aí, que é AU. Então vocês me diriam, eu sei o que é AU. AU é Alternative Universe, que geralmente significa universo alternativo, né? Ao pé da letra, quer dizer, significa ao pé da letra. Universo alternativo. E é quando numa fanfic o universo em que se passa a história é totalmente diferente daquele universo em que a história original se passa. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é AU dentro do contexto das fanfics do Twitter. No Twitter você encontra, eu considero um novo gênero literário, porque assim é totalmente diferente de uma história escrita, então eu considero, né? E você encontra muito essas fanfics lá que se chamam de AU. E elas têm um formato muito interessante. É muito bacana, assim, a forma como as pessoas adaptaram as histórias para um formato diferente daquilo que a gente já estava acostumado a ver. Então, no Twitter, quando vocês virem as pessoas falando, você escreve AU, me recomenda um AU, o que eles estão pedindo, falando sobre AU é um tipo de história em que é escrita totalmente tirada a partir de conversas simuladas com aplicativos falsos. Como assim? Basicamente, a história ela se passa através de mensagens simuladas, por exemplo, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram. Então, o autor da AU, né, no caso, ele simula toda a conversa por algum desses aplicativos. Tem aplicativos específicos que simulam isso. E a história vai se desenvolvendo assim. Então, eles tiram prints e postam no Twitter. E nisso vão fazendo em sequência, né? Um tweet em sequência. E a história vai se desenrolando assim. Alguns autores publicam toda semana, alguns publicam a cada mês, alguns quando tem tempo. O certo é que elas são muito famosas e muito procuradas no Twitter. E assim, várias pessoas leem e é muito interessante. Algumas pessoas, eles só trabalham com AU nesse formato. Assim, toda a história se passa com texto em aplicativos, né? Mensagens em aplicativos e a história vai rolando. Alguns autores já no meio da AU, eles também colocam texto escrito, narrativo. Escrevem em algum aplicativo, tiram print e postam lá o texto em formato narrativo mesmo. E é muito interessante, alguns autores fazem isso, outros não fazem, alguns postam vídeos no meio, né? Vídeos assim, simulando alguma cena, alguma coisa no meio da AU. Então assim, é muito livre, é muito interessante e funciona. Você pode estar me perguntando, mas assim, uma história consegue ser contada só a partir de mensagens? E eu digo pra vocês que consegue, é muito bacana, muito interessante e geralmente muito divertido de se ler. Você que é muito fã do texto narrativo pode estar se perguntando se consegue se acostumar a ler? Acredite, consegue sim. E assim, muitas autoras, elas gostam de colocar antes do início da história algumas informações, como por exemplo, a idade do personagem que ele faz, quem são os amigos dele, onde ele mora, coisas assim, que é complicado você ir soltando essas informações no decorrer da história, porque afinal a história se passa em mensagens, né? Então é muito complicado você fazer isso. Então elas soltam essas informações importantes antes do início da história, do primeiro print, digamos assim, da história. Então isso é muito bacana, algumas autoras fazem isso e eu acho muito bacana. Algo interessante a se frisar é que eu não posso afirmar pra vocês que isso é verdade, porque eu não estava ainda frequentando o ambiente do Twitter quando as AUs surgiram, mas muitas pessoas já me disseram que elas tiveram origem nos fandoms do K-pop. Os fãs lá de K-pop foram quem começaram a fazer essas histórias nesse formato. Então, assim, elas acontecem hoje em dia em todos os fandoms, Harry Potter, Percy Jackson, praticamente acho que todos. Se você colocar lá qualquer fandom AU no Twitter, você vai encontrar alguma coisinha, eu acho. Mas assim, elas são muito, muito, muito famosas mesmo nos fandoms de K-pop, de grupos como BTS, EXO, Blackpink e por aí vai. Então, muitas pessoas já me disseram, né, que elas tiveram origem aí, mas eu não vou afirmar pra vocês porque, como eu falei, eu não tava na criação, eu não o presenciei, então eu não posso afirmar.
Mas é isso, gente. É muito interessante, assim, qualquer pessoa pode escrever se tiver boa vontade e uma boa ideia. E deem uma chance, né, para esse novo gênero literário nessa quarentena, se você estiver sem nada para fazer. Leia um AU, procure, faça um AU, compartilhe com os amigos, é divertido, é interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. E é isso, gente, se inscrevam no nosso canal. Se gostaram do vídeo, deem like, não esqueçam. E é isso, boa quarentena, se cuidem direitinho, lavem as mãos, mantenham saudáveis. E até o próximo vídeo.